paz do Senhor para todos. Iniciaremos o quarto trimestre do ano de 2019 com a lição O Governo Divino em Mãos Humanas. Iniciaremos hoje a primeira lição, que tem por título Conhecendo os dois livros de Samuel. Durante essa época, o sacerdócio se encontrava em decadência e corrupção. Os filhos de Eli roubavam carne dos altares durante os sacrifícios e cometiam atos imorais com as mulheres que serviam no tabernáculo, como está em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 15 e 16, 22 e 23. Deus ficou tão irado com tais desmandos e pecado que retirou seu Espírito Santo da tenda da congregação armada por Josué, em Siló, por muitos anos antes, como está em Josué 18, primeiro. Um trecho do livro de Salmos descreve vivamente o pecado que reinava naquele tempo, pois o provocaram com seus autos e o incitaram a zelos com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isso e se indignou, e sobremodo se aborreceu de Israel. Por isso, abandonou o tabernáculo de Siló e a tenda de sua morada entre os homens, como está em Salmos 78, 58 a 60. Mesmo naquele tempo tão ruim, permaneceu em Israel um remanescente fiel, por meio do qual Deus pôde realizar sua obra. Ele que operara a sua vontade em época anterior, através de Ruth e Boaz, agora pôde usar como agentes dos seus planos Eucana e Ana. Eucana foi um homem piedoso que adorava constantemente no tabernáculo em Siló e sacrificava ao Senhor dos Exércitos, como está em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3. É esta a primeira referência bíblica ao Senhor dos Exércitos. Esse título divino é usado mais de 281 vezes no Antigo Testamento. Senhor dos Exércitos. Ana também era uma crente de grande devoção e piedade, pelo que Deus honrou o seu pedido, concedendo-lhe um filho, ao qual deu o nome de Samuel, pedido a Deus. Ao atingir idade conveniente, o menino foi levado por Ana à casa de Deus, para que ali desenvolvesse a vida no serviço divino, conforme promessa feita por ela antes do seu nascimento. Em Siló, o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Ana foi a esposa legítima de Eucana. Não podia ter filho, uma vez que Deus cerrou-lhe a madre. Não podia engravidar. Penina, a outra mulher de Eucana, tinha filhos. Irritava
excessivamente Ana, porque Ana era estéril. Mas Ana vivia em oração, era temente a Deus, orava insistentemente a Deus, pedindo um filho. Esse que Ana prometeu que quando o Senhor lhe desse essa bênção, que seria o filho, ela levaria Samuel à casa do Senhor para que ele servisse ao Senhor. A leitura bíblica em classe, que está em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1 a 8, nos diz: houve um homem de Ramataim, Zonfim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do seu sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhes disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te dou eu melhor do que desse. Autoria e data do livro. Título e autor. O nome Samuel significa nome de Deus. E o título dos livros revela uma figura protagonista para contar a história do povo de Deus. Segundo alguns estudiosos do Antigo Testamento e do aspecto externo dos livros, as 2 obras são anônimas, assim como os outros livros históricos. Entretanto, de acordo com os capítulos 1 ao 24 de 1 Samuel, o filho de Ana pode ser apontado como o autor, e os demais capítulos atribuídos aos profetas Natã e Gade. Este fato é possível, pois, de acordo com o aspecto interno dos livros históricos, os autores sagrados quase sempre eram testemunhas oculares dos eventos que se sucediam, como está em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 29. A data dos livros. Os estudiosos
apresentam as datas entre 1100 e 970 a.C. Esta data marca os acontecimentos históricos, desde o nascimento de Samuel ao término do reinado de Davi. Assim, crê-se que Samuel nasceu em aproximadamente 1100 a.C. e começou a exercer a função de líder provavelmente no ano de 1070, depois de 5 anos em que o sacerdote Eli havia morrido. Os especialistas do Antigo Testamento afirmam que o reinado de Davi foi entre 1010 e 970 a.C. Assim, podemos avaliar que o período geral dos livros de 1º e 2º Samuel é de aproximadamente 130 anos. A situação espiritual da época. Samuel cresceu em Siló. Nesse lugar praticavam-se mais degradantes pecados pelos filhos do sacerdote Eli. A idolatria e a imoralidade eram os pecados dominantes da nação. Em Israel, o sacerdote do povo era Eli, mas ele se deixou levar pelos seus filhos, honrando-os mais que ao Senhor Deus. Ele não lhes aplicou a disciplina necessária, mesmo sabendo de todos os atos pecaminosos de seus filhos. Os filhos de Eli pecavam, roubavam carne dos altares durante os sacrifícios e cometiam atos imorais com as mulheres que serviam no tabernáculo. Eli, como pai, como sacerdote, não lhe aplicavam a disciplina necessária. Esse quadro desolador gerou consequências espirituais irreparáveis ao povo de Israel. Religiosidade aparente, espiritualidade superficial e um sacerdócio descomprometido com Deus. A teologia dos livros de Samuel, profecias cumpridas. Eruditos concordam que há ensinos robustos nas estruturas textual dos livros de 1º e 2º Samuel. Por exemplo, profecias cumpridas na história e mudanças que ocorreram na estrutura social da nação estão patentes em 1º Samuel 7 e 12 e 2º Samuel 17. Em busca de um rei. Samuel era um líder preocupado com o crescimento espiritual da nação. Por isso, ele está presente no momento em que o povo israelita pede para si um rei. Como homem de Deus, Samuel declara sua sinceridade, transparência e retidão no exercício sacerdotal. Assim, ele pediu que o povo considerasse o que o Altíssimo havia feito por eles, mesmo diante do ato de rebelião contra Deus, como está em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 24. Os alicerces da dinastia davídica. No capítulo 7 de 2 Samuel,
ao estabelecimento profético da dinastia de Davi. Ela surge pela ordem do Senhor. A Bíblia mostra que não obedecer à vontade de Deus levou muitos reis a tornarem-se escravos, deportados e depois assassinados, como aconteceu com Joaquim e Zedequias, como está em 2 Reis 24:12, Jeremias 39:7. Assim, a quebra da aliança no período monárquico trouxe graves consequências para o povo de Deus. O templo foi destruído, assim como as muralhas da cidade, e os israelitas foram humilhados em terras estranhas. Deus é quem dá ordem ao rei, ao povo, ao profeta. É quem exalta, escolhe e abate, pois ele é soberano. Deus que dá ordem, é Deus que manda, é Deus quem governa. Deus escolhe homens para governar debaixo das suas mãos, debaixo do seu poderio. Deus é quem governa, o homem obedece. Deus usa os homens para governar, porém o homem tem que governar debaixo, sob o poderio do Senhor. O profeta, juiz e sacerdote Samuel foi o homem a quem Deus escolheu para falar, julgar e representar a nação de Israel, o povo escolhido por Deus. Levítico, capítulo 20, versículo 24 ao 26. Samuel, o divisor das águas. Um momento de crise espiritual. Samuel aparece no cenário bíblico veterotestamentário no momento de uma grande crise espiritual. O trabalho desse servo do Senhor não seria fácil, pois ele desempenharia um papel fundamental na transição do período dos juízes para a monarquia. Assim, ele orientou o povo para promover a construção de uma unidade nacional e espiritual. O profeta, juiz e sacerdote Samuel, filho de Ana e Eucana, foi o homem a quem Deus escolheu para falar, para julgar, para representar a nação de Israel, o povo escolhido por Deus. O líder Samuel fechou o ciclo dos juízes. Foi o último juiz. Ele contribuiu grandemente para a nação de Israel ao estabelecer os alicerces do ofício profético, preservar o sacerdócio e estruturar a base espiritual do sistema monárquico, como está em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 15 ao 21, 2:18, 8, versículo 10 ao 22. Posteriormente,
profetas mais novos herdariam o modelo espiritual deixado por Samuel, bem como todo um conjunto de conselhos para a casa real de Israel. Com Samuel, aprendemos que a chave para alcançar estabilidade e prosperidade no ministério é confiar em Deus e depender do seu favor. Com Samuel, aprendemos que a chave para alcançar o sucesso espiritual, alcançar vitória, é confiar em Deus. É ter Deus como centro das nossas vidas e depender do seu favor. É estar sob a vontade de Deus, obedecer a Deus. Deus acima de tudo, nós abaixo de Deus. Deus com todo o seu poder. Nós obedecemos e dependemos do seu favor. Deus é maravilhoso. Vale a pena confiar, depender do Senhor. Deus não falha. Deus é fiel. Deus prometeu, Deus cumpre. Vale a pena tudo que fizermos, tudo que formos fazer, colocar Deus à nossa frente. Agir de acordo com a vontade do Senhor. Samuel foi o primeiro juiz a ministrar a nação inteira, revelando aos israelitas a palavra de Deus, numa época em que esta palavra era muito rara. Samuel foi usado também de forma poderosa como intercessor em favor de Israel. Um dos maiores líderes de Israel foi Samuel. Samuel veio a Israel em uma das horas mais sombrias da nação. Os filisteus, que por um longo período haviam intimidado os israelitas, estavam ameaçando tragá-los. Mas Ana, a esposa de Eucana, estava mais preocupada com o fato de não ter filhos. Enquanto adorava no tabernáculo em Siló, ela rogava ao Senhor Deus que lhe desse um filho, o qual ela ofereceria para ser um nazireu de Deus por toda a sua vida. Esse filho foi Samuel, o presente que Deus deu a Ana, a resposta que Deus deu às orações de Ana, o filho Samuel. Este filho Samuel, aquele que ungiu reis, o último dos juízes e o primeiro dos profetas depois de Moisés. Chegamos à conclusão dessa lição. Os livros de 1º e 2º Samuel apresentam a narrativa histórica da transição do período dos juízes para a monarquia dinásticas. As muitas histórias apresentadas nesses livros
revelam os erros e acertos de líderes humanos, mas ao mesmo tempo revela o quanto Deus trabalha pelo seu povo. Deus, Ele não deixa de ouvir uma oração fiel, uma oração de um crente fiel, um servo fiel, um pedido de um homem que teme, que obedece ao Senhor. Deus ouve e responde. Que nós possamos continuar obedecendo ao Senhor, temendo ao Senhor, fazendo a sua obra com alegria, dando o melhor de nós para o Senhor, que o Senhor tem muitas bênçãos, que o Senhor é fiel. Tudo o que nós fizermos para o Senhor, fizermos em prol do crescimento da obra do Senhor, Deus nos recompensará. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, abençoando você, abençoando sua família, e fique com o Senhor. Deus te abençoe. Fiquem com Jesus.